Fala, fanático! São Paulo abre mão do Campeonato Brasileiro e oficialmente já pode deixar claro, agora é o momento da diretoria, o senhor Carlos Belmonte, o senhor Júlio Casares, aparecerem na rede social e dizer de forma clara para o torcedor que, olha, o São Paulo abre mão, sai do Campeonato Brasileiro, vai jogar para não cair. Então esqueçam Libertadores, esqueçam título, isso daí é só os mais, digamos ali, digamos esperançosos, né? Chegaram a acreditar no título em algum momento, né? E efetivamente o São Paulo precisa e precisará colocar suas energias numa Copa Sul-Americana. De repente tentar avançar, ter hombridade na Copa do Brasil, porque saiu na frente contra o Palmeiras, mas de fato buscar uma Copa Sul-Americana. É isso que a diretoria do São Paulo deveria fazer para ser transparente com o seu torcedor. Bom, rapaziada, para você que tá chegando agora e eventualmente não tá entendendo nada por que eu fiz essa abertura, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O São Paulo empata com o último colocado do Campeonato Brasileiro, né, contra o Juventude, o fraquíssimo Juventude, e o São Paulo nas últimas 3 partidas no Campeonato Brasileiro fez um ponto, que foi justamente o conquistado hoje, porque perdeu de virada em casa pro Palmeiras e na rodada anterior ainda tinha perdido fora de casa pro Botafogo. Botafogo que é um time também limitado, né, e engoliu o São Paulo lá e acabou ganhando do São Paulo. Então o São Paulo em 9 pontos que o São Paulo poderia ganhar, o São Paulo conquistou um, e um time que jogando um campeonato onde são pontos corridos, os pontos eles são, assim, né? Qual que seria a matemática? Poxa, empatar fora e ganhar em casa. São Paulo tá perdendo até em casa e quando empata é em casa, porque em fora tá perdendo também. Então assim, o resultado é muito ruim. O Rogério Ceni tem várias questões, né? Poxa, para serem ali debatidas, né? Em favor porque ele fala que ele, poxa, planeja muito bem, que ele não erra e quem erra é quem está em campo, né? Não adianta o Rogério Ceni também não perceber os erros dele também, dele próprio, porque veja só, São Paulo hoje entrou com um time que vai falar que esse time está cansado. Vou falar para vocês, Jandrei. Goleiro não se cansa, galera. Não vamos parar né? Pelo amor de Deus. Jandrei. Rafinha não vem jogando titular. Aí na zaga, Miranda e Léo. Léo, beleza, poderia estar jogando todas. Na lateral esquerda, o Wellington, não jogou a última rodada. No meio campo, Pablo e Igor Gomes. Aí nós tínhamos o Patrick sim, vem jogando aí direto. Patrick, Rigoni, Luciano e Éder. Esse time inteiro tá descansado. Mas sabe o que faltou para esse time? A mesma pegada que o time, né, que entrou em campo na Copa do Brasil contra o Palmeiras teve de se doar. Então esse elenco, talvez o elenco ele saiba que precisa jogar só para não cair e deixar o torcedor cada vez mais enlouquecido, porque esse elenco não tem gana, não tem fome de competição. E outra, você, torcedor São Paulino, você gostaria de ver esse time seu, meu time, no ano que vem, disputando uma Libertadores? Você, sério mesmo, você gostaria de ver? Galera, vamos lá, o São Paulo não passa nem da fase de grupo de uma eventual Libertadores. Então por que o nosso plano, nosso sonho de consumo é disputar a Libertadores? Pra quê? Só pra sair? Então assim, o São Paulo deveria estar jogando o Campeonato Brasileiro com um pouco mais de empolgação. Os outros, tem times aí que tá pontuando. O campeonato tá equilibrado ainda. Os melhores times não embalaram de vez e o São Paulo poderia estar próximo. Não tá próximo. Agora o São Paulo vai jogar as próximas rodadas contra o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, e a chance de São Paulo perder, ela é altíssima, para mais de 80%. Então talvez a gente, daqui a algumas semanas, a gente vai estar aqui de repente chorando por uma eventual classificação lá na zona de rebaixamento. Gente, a realidade é essa. Então, o jogo de hoje, jogo horroroso contra o último colocado, se defendeu, mas no primeiro tempo ainda ficou um jogo equilibrado, ruim para os dois, mas um jogo onde o Juventude ainda criou algumas oportunidades. O São Paulo teve uma cabeçada do Éder, tentou fazer uma tabela, depois o Patrick aparecendo um pouco na esquerda, e o Luciano de forma fominha, de forma soberba, deixando de tocar para os colegas, pegando todas as bolas e chutando para o gol de qualquer forma. O São Paulo no primeiro tempo não produziu nada, o Juventude é muito ruim. No segundo tempo, o São Paulo melhorou o volume de jogo, mas não quer dizer que o São Paulo ficou bom. Ele melhorou, ele passou de péssimo para ruim. Então, assim, com algumas alternativas e criou volume, mas criar volume não quer dizer que o São Paulo criou oportunidades. É diferente, né? Porque posse de bola, toque, avançar, pressionar.
São Paulo não chuta gol de fora da área. O São Paulo ficou o segundo tempo inteiro tentando cruzar a bola. E nessas tentativas é nítido quão ruim no cruzamento é o Wellington, que não consegue cruzar uma bola perfeita. O São Paulo, o Rogério Ceni fez algumas modificações, por exemplo, no intervalo, o Rogério Ceni coloca o Caleri. Pô, mas aí tudo bem, colocou o Caleri lá pra tomar porrada dos caras lá, mas a bola não tava chegando. Coloca o Caleri no péssimo Éder, depois coloca o Nestor no lugar do Patrick, né? E aí, depois o Rogério faz mais algumas modificações. Tira o Rafinha aos 12 minutos, coloca o Diego Costa, e depois aos 23 coloca o Igor Vinícius no lugar do Luciano, e aos 34 o André Anderson. A gente pede muito o André Anderson. Ele entrou, ele deu um lançamento, abriu uma bola na esquerda, chutou também uma bola, entrou meio perdido, entrou meio sem saber, mas é uma opção que aí é difícil pra gente argumentar, porque a gente não consegue nem dizer se a gente precisa efetivamente pedir pro cara entrar, porque a gente reclama do Rogério Ceni quando não coloca o cara. Aí o cara entra também, não muda a cotação do dólar, não faz nenhuma diferença no time, então fica difícil. A gente sabe que o nosso elenco é um elenco de jogadores horrorosos, então assim, de alguns, né, naturalmente. E o treinador precisa ter repertório, precisa ter, não adianta só o Rogério Ceni pegar a blusa e jogar no banco, ficar, digamos, maluco, porque o São Paulo perde gols claros, e o São Paulo perdeu gols claros. E aí entra na conta dos jogadores, porque o São Paulo é um time que não pode errar, galera. Não pode errar. São Paulo é um time limitado, não pode errar. E o que o São Paulo faz? Erra. Pega bolas importantíssimas e não é solidário, não toca, não tem inteligência. Primeiro ponto. Falha grotescamente na zaga, como aconteceu contra o Palmeiras, e chega na frente, falha de forma bizarra. O senhor Miranda teve uma bola de escanteio que a bola sobrou no pé dele, porque se é contra o São Paulo, é caixa. Como acontece. Sobrou no pé dele, né? Inclusive contra o Palmeiras foi assim o gol lá do Murilo. E aí essa bola sobra no pé dele, ele sozinho. Ele poderia rolar pra trás, o Luciano poderia ter feito o gol. Fato. Não, ele tenta chutar, ele chuta pra fora do gol, nem defesa do goleiro, você sabe? Ridículo. E depois teve uma bola que o Caleri, um escanteio, e aí a bola desviada no primeiro pau, no segundo pau o Caleri embaixo do gol, a bola bate errado, ele impressionado, ele cabeceia pra fora. Ia fazer o quê? São Paulo perdeu 2 gols importantíssimos. E assim, o São Paulo não criou nada. Não criou nada. Os caras que entraram também entraram. Não dá pra... Galera, disputar, vou bater naquela tecla. Falar que o São Paulo tá disputando pra uma vaga na Libertadores, só se o São Paulo der muita sorte e for campeão da Sul-Americana, só se o São Paulo ficar ali no meio da tabela, ali entre os 4 colocados. O São Paulo não tem futebol pra ser 4º colocado. Pode pegar uma repescagem aí, perde a pré-temporada, porque tem que disputar aquele jogo de repescagem, atrapalha todo o planejamento. Sinceramente, o São Paulo a diretoria deveria ser transparente com o torcedor e abrir o jogo e falar que não dá. O time do São Paulo hoje provou que não briga por nada. Não briga por nada. Na verdade, na entidade São Paulo Futebol Clube só existe um setor, uma parte que briga, é a torcida. A torcida briga no bom sentido. A torcida briga, por exemplo, com todos e contra todos. A torcida faz um puta do esforço para encher o estádio num jogo que, por exemplo, contra o Palmeiras, favoritaço, para poder ver o time lá, e, por exemplo, na Copa do Brasil e tentar, digamos, honrar a camisa. A torcida vai hoje no Morumbi às 18 horas da noite, da tarde, no final de tarde, frio pra caramba, ingresso caro, não fizeram promoção, coloca lá 20 mil torcedores, 20 mil guerreiros para poder assistir um time fraquíssimo. E um time que a maioria deles estava descansada. Por que não se entregou? Por que não mostrou raça, gente? Isso não depende de quem? É do treinador e do jogador. Então, eu vou dar a nota dos jogadores, mas para mim, não ganhar do último colocado, para mim, todos têm uma nota abaixo de 5. Todos, sem exceção. Miranda, aí eu vou dar um destaque assim, uma menção honrosa. Miranda, perdeu um gol embaixo do... Gol feito, poderia rolar pra trás e tudo. Pra mim, Miranda, nota 0 pro Miranda. Fez um primeiro tempo até ok, salvou algumas bolas, nota 0 pro Miranda. O Caleri, pô, você entrou no segundo tempo, mas perdeu um gol na cara ali, galera. Não tem como, então é uma nota 5 pra você. Você tem muito crédito, nota 5. Agora, os demais, pô, Nestor,
Cara, quando você fala que o Rogério Ceni vai modificar o time para poder o time ganhar, e a gente tá dizendo que vai colocar Nestor, Igor Vinícius, André Anderson, aí coloca o zagueiro para mudar. Eu coloco o zagueiro, Diego Costa. Pô, será que era importantíssimo a gente colocar o Diego Costa? Olha só, colocar o zagueiro, o Diego Costa, e continuar com o Pablo no meio-campo? O Pablo, volante, contra o Juventude, galera. São Paulo precisando ganhar na marra. Aí a torcida fica lá, não consegue realmente se empolgar com o time, e o time não responde, não tem como. Então, assim, galera, é difícil demais, é ruim demais. Se tem um time que você passa raiva, frustração de ver, é o time de São Paulo. Então, infelizmente, as notícias, o São Paulo tem que focar agora na Sul-Americana. Universidade Católica do Chile aí tá aí, pra gente poder jogar, né? Vai começar a semana, a gente já tem que focar nisso. O São Paulo não pode abrir mão dessa competição, porque para mim é a única competição que o São Paulo pode sonhar se derramar sangue em campo. Se suar a camisa, pode sonhar em ter, digamos, um resultado aí honroso para sua torcida. Obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço.